E atenção, tem informação importantíssima chegando. Além dessa da OAB, mais uma, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, e o vice-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinaram a exclusão, a expulsão do coronel do Exército Ricardo Santana da Comissão de Fiscalização das Eleições. Já já a gente vai mostrar o documento para você, o ofício em que o presidente do TSE diz o seguinte, porque o coronel é acusado de postar fake news sobre as urnas nas redes sociais e agora ele está fora da comissão que acompanha as eleições. Aí é o documento para você acompanhar nesse momento aí o que diz o ministro Edson Fachin. Tais condutas, por quê? Relembrando primeiro para você o que aconteceu com esse coronel. Ele encaminhou, o ministro Edson Fachin e também o ministro Alexandre de Moraes, enviaram esse comunicado, esse ofício, ao ministro Paulo Sérgio, ministro da Defesa. E aí eles comunicam esse descredenciamento, ou seja, esse coronel do Exército não vai mais poder fazer parte da comissão que fiscaliza as eleições, aquela que o ministro da Defesa queria participar também. O que a Corte coloca aqui como que está em aberto ainda? Que um outro nome pode ser indicado para ficar no lugar dele, caso entenda necessário. Aqui o TSE afirma que a posição de avaliador da conformidade dos sistemas e dos equipamentos não deve ser ocupada por quem dissemina notícia falsa, que nega o sistema eleitoral brasileiro e circula desinformação ao seu respeito. Ora, como que uma pessoa que integra uma comissão, um comitê que vai fiscalizar as eleições, está disseminando fake news? Não preza justamente pelo sistema eleitoral brasileiro. Aí o ministro coloca o seguinte, tais condutas, para além de sofrer reprimendas normativas, têm sido coibidas pelo TSE através de reiterados precedentes jurisprudenciais. A elevada função de fiscalização do processo eleitoral há que ser exercida por aqueles que funcionam como terceiros capazes de gozar de confiança do TSE, da Corte e da sociedade, mostrando-se publicamente imbuídos de nobres propósitos de aperfeiçoamento do sistema eleitoral e do fortalecimento da democracia. E o que acontece? A disseminação de notícias falsas foi revelada pelo portal Metrópolis e é citado também pelo ministro Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, que também assina esse documento. Eles colocaram alguns posts desse coronel do Exército em que ele fala da integridade do sistema de votação e das próprias urnas eletrônicas. Então tá aí o ofício para você acompanhar o coronel que não vai mais fazer parte da comissão de fiscalização das eleições. Esse é o ofício enviado ao ministro da Defesa e deixando em aberto para que um novo integrante possa ser apresentado no lugar dele. Como premissa básica, quem fiscaliza não pode disseminar notícia falsa, como foi esse caso em questão. Pois é, vamos falar sobre isso com a Basília Rodrigues. Notícia importante, então, que o Dani também traz aqui pra gente. Basília, um fato grave, né? Um coronel do Exército, Ricardo Santana, no caso, que é acusado de postar fake news, faz parte da Comissão de Fiscalização das Eleições, pode ter feito de fato isso, ter postado, né? Essa é a acusação, esse é o motivo que o ministro Edson Fachin teve para expulsar ele da comissão. E como que o próprio ministro da Defesa vai se defender em relação a isso, né? E como que isso pode impactar na imagem do governo? Procurado, o Ministério da Defesa ainda não se manifestou sobre este assunto, né, tendo aí impedida uma de suas indicações. Isso porque a pessoa postaria conteúdo antissistema, anti-urnas eletrônicas. Então, fica contaminada qualquer análise de alguém que já é contra as urnas ser responsável, ser indicado a fiscalização de todo o processo, o processo eleitoral. É como ter certeza que esta pessoa irá criticar, para além da as sugestões, tentativa de aperfeiçoar o sistema, teria um crítico nato do sistema, um crítico nato das urnas eletrônicas neste grupo. Então, seria alguém mais para atrapalhar do que para colaborar no ambiente de diálogo que Ministério da Defesa, Forças Armadas, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, dizem defender. Mas, na prática, o que vinha acontecendo? Neste caso, dá para se dizer um escolhido a dedo, alguém que em suas redes sociais
prega contra as urnas eletrônicas e também contra alvos políticos, contra políticos da esquerda. Uma dessas postagens chegou a ser tarjada ali pelo Facebook como informação falsa. Então, a ponto de uma plataforma, ou seja, um ambiente imparcial, uma plataforma indo lá nas redes sociais deste coronel e colocando alerta de que ele estava difundindo notícias mentirosas. Então, como ter uma pessoa que serve como um propagador de fake news neste grupo de auxílio à justiça eleitoral que tanto fala no combate às mentiras, ainda mais se tratando das urnas eletrônicas. A gente procurou o Ministério da Defesa, aguarda um retorno deles, por isso que eu estou até aqui de cabeça baixa vendo se viria alguma resposta por parte da assessoria de comunicação e também dos militares, né? A gente conversa tanto com as assessorias, os auxiliares, como também quem está dentro da Comissão de Transparência Eleitoral, quem está dentro do Ministério da Defesa, do Exército e que contribui com estas narrativas, as estratégias de como o governo e militares devem se apresentar diante deste debate. É uma informação importante, a gente está trazendo aí a partir da apuração da nossa setorista de judiciário, Gabriela Coelho, para quem acompanha as informações aqui, tanto na TV, no rádio, quanto no site da CNN Brasil, e voltamos com mais repercussão dentro em breve, né? Sem dúvida, Basília, mas ainda vamos seguir nesse assunto. Vamos colocar aqui o documento no telão para a gente até ler juntos, porque acho importante a gente pontuar que foi assinado esse documento tanto pelo presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, e também pelo vice-presidente ministro Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes assume já a presidência do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. E essa, gente, é a primeira medida mais dura, mais aberta, pública, de que a gente vê um integrante das Forças Armadas, um coronel do Exército que fazia parte da comissão que fiscaliza, disseminando notícias falsas. E agora ele é descredenciado pelos ministros, pela cúpula do TSE, a fazer parte dessa comissão. E um novo integrante pode ser indicado pelo Ministério da Defesa. Vale lembrar, vale reforçar isso porque os ministros deixam isso claro, que um novo integrante pode sim ser apresentado pela ministra da Defesa para que faça parte ainda da comissão. E aqui, devo destacar para vocês um desses trechos, porque os ministros são bem certeiros aqui nos que eles dizem. Olha, partidos e agentes políticos têm direito de atuar como fiscais. A posição de avaliador da conformidade dos sistemas e equipamentos não deve ser ocupado por aqueles que negam o sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito. Tais condutas, para além de sofrer reprimendas normativas, têm sido coibidas pelo TSE através de reiterados precedentes jurisprudenciais. E aqui ele fala que, olha, a elevada função de fiscalização, pode colocar na tela toda, Cris, para quem está acompanhando a gente aqui no Live CNN poder ler também. Está ali no finalzinho da página que ele fala o seguinte, a elevada, pode pôr, Cris, tela cheia, para a gente acompanhar. Obrigado. A elevada função de fiscalização do processo eleitoral há que ser exercida por aqueles que funcionam como terceiros, capazes de gozar de confiança da Corte e da sociedade, mostrando-se publicamente imbuídos os nobres propósitos de aperfeiçoamento do sistema eleitoral e fortalecimento da democracia. Basília, é interessante aqui porque o coronel Ricardo Santana, como mostrou o portal Metrópolis, que coloca essas postagens nas redes sociais, aqui pode também, de certa forma, aqui tem que checar com relação ao fato dele ser militar, com relação ao inquérito da fake news, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Que tipo de desdobramento a gente vai poder ter em relação a isso? Porque ele é um militar, provavelmente da ativa, e teria o tribunal próprio para responder esse tipo de delito, né? De provável delito que é apontado e acusado agora pelos ministros, que são apontados pelos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, porque a consequência disso também é grave. E interessante notar que a cúpula do TSE faz questão de deixar claro, olha, a gente está tirando porque ele disseminou notícia falsa, mas, ministro da Defesa, você pode indicar sim um novo integrante para ir para o lugar dele. O objetivo aí é mostrar que o alvo não é a instituição, o Ministério da Defesa, né? Mas o discurso ou os argumentos que são pregados por esta pessoa, né? O coronel que está sendo aí limado desta comissão.
já que ele não acredita nas urnas, por que se dispor a fiscalizá-las? É mais ou menos este o entendimento, de uma maneira muito informal, que a gente pode explicar, tirar desta decisão dos ministros. E você bem observou, decisão esta assinada pelo presidente em vigor, né, o que está agora à frente da Justiça Eleitoral, Edson Fachin, com este apoio do próximo presidente. Já nas próximas semanas ele assumirá o ministro Alexandre de Moraes. O combate à fake news será um dos principais assuntos no discurso que vai fechar o mandato de Edson Fachin à frente da corte. Ele que já parou ali, junto com seus auxiliares, para escrever o quanto batalhou no enfrentamento às mentiras relacionadas às instituições, especialmente às urnas eletrônicas. E um dos pontos que ele vai colocar nesse discurso, a gente vai trazer aí ao longo dos dias, né, ao longo da nossa apuração, mais informações a respeito, é dizer o grande acordo que ele fechou com as diferentes plataformas, diferentes sites, Facebook, também o Telegram, né, um aplicativo aí que inicialmente resistiu a encontros com a Justiça Eleitoral, mas houve tanta constância nesse contato, tanta insistência por parte do TSE, que no fim das contas também o Telegram aderiu ao acordo junto à Justiça Eleitoral e às demais plataformas, WhatsApp e tudo mais, de maneiras de banir a disseminação desse conteúdo mentiroso, porque é mentiroso a ponto de ser criminoso e aí extrapola a liberdade de expressão. Sempre bom a gente fazer essa divisão entre liberdade e libertinagem. O ministro Edson Fachin, que está chegando ao fim aí do seu mandato na Justiça Eleitoral, vai passar o bastão para o ministro Alexandre de Moraes, quer reiterar isso em seu discurso de encerramento do mandato. Quanto que atuou no enfrentamento às mentiras e nesse grande acordo, né, nessa parceria, mostrando que não é algo do Fachin e também não é algo somente do TSE, mas que importa outras instituições que trabalham pela democracia, né, trabalham pela legalidade e transparência destas eleições aqui no Brasil. E escanteia, né? Mais do que isso, joga para fora mesmo qualquer pessoa ou instituição até mesmo que queira trabalhar com um discurso oposto, né? Pregando dúvida onde há grande fiscalização, pregando conspiração e incertezas num processo que não é de agora. Urnas que vêm sendo utilizadas ao longo de décadas, legitimando o Congresso que aí está, o presidente que aí está e também os governos locais. Basília, além de propagar fake news, todo mundo que passa uma notícia falsa para frente, ela acredita naquilo, né? Então você pode avaliar que já tem uma visão contaminada, né? É claro, é um coronel que faz parte dessa comissão de transparência, mas que tem já uma visão de que, olha, pode ser que realmente eu acredite, né? Pode ser não, eu acredito que a urna não funciona, que ela tem problema ou que ela não é confiável o suficiente. É uma conversa de surdos, não adianta o quanto argumentem, né, tentem convencer quem critica as urnas eletrônicas, não tem jogo, não tem espaço para dialogar com quem já traz para si uma convicção, né, uma verdade de mundo de que o processo eleitoral brasileiro está cheio de inconsistências, falhas, falta de informação e aberto à invasão de hackers, aberto a interferências que possam mudar o resultado da eleição. É um cenário quase que improvável, né? Um cenário improvável de fato quando a gente leva em consideração o histórico das eleições e todas as ações aqui empregadas por Ministério Público, Polícia Federal, diversas instituições, mostrando que apesar de muita fala, apesar de muitas narrativas, nunca se provou uma possível fraude nas urnas eletrônicas. Pelo contrário, o que a gente vê é que eleição a cada eleição, o Brasil dá exemplo sobre a apuração dos
os votos, sobre o sistema eficaz, efetivo e eficaz de colher o voto do eleitorado e no mesmo dia informar a toda a população quem saiu vitorioso. Isso acaba inspirando observadores e outras democracias a seguir, né, a mesma tecnologia que a gente tem aqui no Brasil. Sem dúvida. Eu retomei a leitura aqui da matéria do Rodrigo Rangel, do portal Metrópolis, que é o que embasa essa decisão dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin do TSE. E aqui ele faz uma série relembra os posts que Ricardo Santana, esse coronel, postou nas redes sociais. E aqui não é só um ataque às urnas eletrônicas. E o Rodrigo Rangel, o repórter, informa o seguinte, que assim que ele foi cobrar um posicionamento do Ministério da Defesa com relação a essas postagens do coronel, o perfil no Facebook foi apagado. Então, de fato, teve uma consequência já ali imediata quando o outro lado foi procurado. E aqui o Rangel conta que tinha postagem não só de ataque ao sistema eleitoral brasileiro, mas também a candidatos, como ao ex-presidente Lula, candidato nesse ano, e também a presidenciável Simone Tebet. Tinha uma postagem que ele falava assim, que defendia que mulheres devem votar em mulheres. E ele comentou o seguinte: vaca, vota em vaca. Essa é a postagem do coronel Ricardo Santana, além de ter criticado também e atacado outros presidenciáveis como o ex-presidente Lula. E aqui ele compara o sistema eleitoral brasileiro a um bilhete de loteria. E diz que tem que confiar no sistema. Em outras postagens, inclusive, o próprio Facebook marcou uma postagem dele como informação falsa. Então, a própria plataforma já havia alertado que uma das postagens dele era falsa. Então, aqui, alguns posts compartilhados pelo militar incluem, inclusive, questionamentos à integridade do sistema de votação adotado pelo TSE. Uma publicação de Santana chegou a ser marcada pela rede social como informação falsa. Tá aí, Basília, já a gente fala mais sobre isso. Se tiver mais repercussão, é só chamar a gente aqui também.